Formado no Rio de Janeiro em 97, Cogumelo Plutão surgiu como quem chega de mansinho, mas logo se fez ouvir em alto e bom som. É assim que começa o release, a bio, né, da banda Cogumelo Plutão, que com uma sonoridade que mistura o romantismo cru do rock brasileiro com atmosferas intensas e melódicas. A banda se tornou conhecida em todo o país, você vai lembrar disso, ao lançar em 2000 o sucesso Esperando na Janela, faixa que não só dominou o top 10 das rádios por meses, mas marcou a presença na trilha sonora da novela Laços de Família da Rede Globo. Estamos recebendo, nesse programa especial aqui, o Blanch, que é o vocalista e fundador da banda Cogumelo Plutão, que vai fazer o seu show de volta em Juí aqui, depois da turnê, do encerramento da turnê do primeiro álbum, está de volta aqui à cidade. O Blanch que teve aqui um episódio nada muito assim interessante, que marcou, eu diria até traumático, né? Mas parece que não foi tanto, porque ele está conseguindo voltar, vai voltar amanhã, no sábado, com a banda Cogumelo Plutão. Seja bem-vindo, Blanch. Um grande prazer estar aqui e com a nação roqueira de Juí e a galera que sempre se perguntou por que que o Cogumelo Plutão sumiu. Hoje é o dia de vocês saberem. Opa, então a gente vai saber. Antes eu digo aí que a formação da Cogumelo Plutão é com Max, baixista gaúcho de Porto Alegre, entrou na banda em 2014. O Fel, que é baterista e produtor musical, ficou conhecido pela banda Delitos, destaque no underground dos anos 2000. O Blanch, vocalista, compositor e fundador com quem nós estamos conversando, fundador e autor de dezenas de sucessos nas vozes de grandes artistas da música brasileira, né? E ainda o Dan, guitarrista, compositor e parceiro musical de Blanch desde 2008. A banda foi formada no Rio de Janeiro em 97. Teve um hiato aí que foi de quanto tempo, Blanch? Na verdade, muitas pessoas pensam que era uma banda, não era bem uma banda, né? Era que nem o Júpiter Maçã daqui do Rio Grande do Sul. Era uma carreira de um cara como se fosse uma banda, entendeu? Então era eu que compunha, era eu que produzia junto com o produtor Paulo Ivanovich. Então era uma mentalidade de uma pessoa só. E aí quando o álbum estava pronto, eu chamei as pessoas para estarem comigo, e tal. E aí gravamos mais umas duas músicas só e pronto. Essa foi, não era bem uma banda, né? Era um projeto como The Cure, que o Robert Smith dirige, compõe, Pete, que também tem a carreira dela, entendeu? Tem outras bandas tipo Simple Red, né? Smashing Pumpkins. Então, durante esse tempo, esse início, era eu sozinho dentro do estúdio, com um produtor trabalhando, compondo, e aí esse material foi levado para a gravadora. E aí teve esse sucesso todo que todo mundo conheceu. Depois Esperando de um na janela tempo, foi, Esperando na janela foi o que explodiu e que foi assim a explosão aí da Cogumelo Plutão, foi isso? sim, não, foi a primeira canção que, nossa, explodiu absurdamente, né? Foi muito bonito para a gente estar ali, porque em 1999, Los Hermanos explodiu com Ana Júlia, né? Eles foram, já no ano 2000, eles foram a música de verão. Cogumelo lança em maio, Esperando a Janela, e no verão de 2001, a música do verão foi Esperando na Janela, né? Então, para gente, para mim, que era um cara que veio de baixo, né? E teve todas as dificuldades do mundo para poder crescer como artista e tudo. Você tá na televisão, estreando na Xuxa, recebendo aqueles discos, né? Aquelas comemorações todas por vendagens, né? E aí você tá naquela geração. Vocês fazem ideia o que é você explodir na geração que teve Los Hermanos, LS Jack, Cogumelo Plutão, Detonautas. Era uma turma, assim, sabe? Que época boa, né? Que safra bacana, né, da música brasileira, né? Uma safra ótima. A gente estava no mesmo lugar que os caras. Para você ter uma noção, o Sérgio Morel, do LS Jack, teve uma banda comigo chamada Van Gogh. E dessa banda saiu o Cogumelo Plutão e LS Jack. Olha aí, foi o Essa banda embrião eu já era para ter de duas estourado ali bandas. já em 89, 1990. Só que eu levei 10 anos para chegar, né?
O Blend, a curiosidade é saber, a gente sempre quer saber das bandas a história do nome, né? Cogumelo Plutão surgiu da onde? Qual é que foi a parada aí que fez você escolher esse nome para dar para a banda? Uma vez um diretor de gravadora da Warner me convidou para uma reunião, que essa reunião, ele chegou uma demo que eu tinha gravado na época de 5 músicas, e simplesmente chegou na mão dele e ele mostrou para toda a equipe lá e falaram: olha, analisa a voz desse cara. E aí o pessoal gostou, ele ligou para o meu primeiro empresário, que era o Sérgio Borges, e aí a gente foi lá na Warner. E eu todo contente. Ah, que bom, os caras gostaram do meu álbum que eu produzi sozinho e tal, tocando todos os instrumentos, tinha essa também. Aí, quando eu chego lá, eles analisaram, mas ele perguntou assim: poxa, mas você produz tudo, por que você quer uma banda e não uma carreira solo? Eu falei: olha, eu acredito mais no nome de banda do que uma carreira solo. E aí ele falou: tá, e você tem alguma banda para te acompanhar? Eu falei: sim, tenho 3. Só que era mentira, eu não tinha nada. Entendeu? E aí, o que que aconteceu? Nessa hora, tá, e ele perguntou assim: tá, e qual dessas 3 bandas você gostaria que viesse para cá para dentro com você e tudo? Na hora que ele faz essa pergunta, a verdade é que eu não tinha nem o nome da banda. Eu tinha gravado as músicas e tudo para mandar, mas eu não tinha pensado no nome da banda ainda. E aí, o que que estava acontecendo? Era uma sala, uma reunião cheia de executivos. Ele estava na ponta, eu estava do lado dele em pé. Foi uma coisa de 10 segundos, mais ou menos, assim, quando ele vai atender o telefone. Eu estava em pé do lado dele. E aí eu olhei uma pilha de CDs que estava assim na mesa dele, e no topo estava uma capa maravilhosa de uma banda que eu não conhecia até então, chamada Júpiter Maçã. Era uma banda gaúcha, do Flávio Basso. Flávio Basso, é. E quando eu vi a capa, eu pensei: cara, que nome maravilhoso, Júpiter Maçã. Aí, na hora, eu tive um insight: Júpiter, Plutão. Maçã, pecado. O que, que pode ser uma coisa roqueira? Lisergia. O que, que combina com lisergia? Cogumelo. Quando ele desliga o telefone, ele olha para o lado. Tá, e qual dessas 3 bandas você quer trazer? Eu falei: Cogumelo, Plutão. Então a E site, inspiração veio através de uma banda gaúcha chamada Júpiter olha que Maçã, bacana, que história a bacana. qual eu E fiquei muito foi, amigo do Flávio Basso depois disso. ficou, é. Uma pessoa maravilhosa. E a gente deu muita risada dessa história. E você foi, esse insight foi um flash assim, né? Que loucura, né? Tão rápido fazer essa Improvisação. associação. Eu sou muito É bom para improvisar. Ah, é? E Né? você é multi-instrumentista, que você estava falando aí. Você faz tudo sozinho. Sim, eu toco 16 instrumentos. Passei minha vida inteira estudando. Bom, Esperando na Janela é o maior sucesso da banda e tem toda uma história que você, inclusive, relata em um livro seu, né, o Blanche? Vai sair um livro em agosto chamado Esperando na Janela, que vai contar não somente a minha biografia, mas também a história por trás dessa canção, que é uma história muito bonita. E que acho que vale a pena. Para muita gente vai. Eu posso sintetizar a história rapidamente para Então, a gente vocês. queria muito, Essa né? Se música ela nunca você. foi feita para uma menina esperando na janela. Ela foi feita para Jesus Cristo, após uma experiência sobrenatural que aconteceu na cidade de Petrópolis e que me levou a receber as harmonias que me levaram a essa canção. É uma história muito bonita que eu quero convidar todo mundo a comprar o livro. Vai sair agora em agosto e o link vai estar sendo disponibilizado tanto nas minhas páginas pessoal, né? Arroba Blanche Van Gog e arroba Banda Cogumelo Plutão. Então, lá no Instagram vocês vão ver, então vai estar os links lá. Mas basicamente é uma história muito bonita de superação que aconteceu comigo, um jovem com todo tipo de problema, ateu, depressão, com tendências suicidas, com todos os problemas que você poderia imaginar e que se depara com um acontecimento sobrenatural que mudou o eixo da vida e transformou a minha vida de tal forma que quando eu levo essa música, recebo essa música e eu levo ao conhecimento do público,
Ela hoje, ela tá, cara, vocês precisam ver os relatos dos jovens me mandando mensagem diariamente dizendo que desistiu do suicídio quando soube que a música era para Deus, que foi feita, pessoas que tinham escrito cartas assim antes de cometer o suicídio, tinha feito uma carta para a família e desistiu, sabe? Então tem muitas histórias assim, né? Porque tem muitas pessoas com depressão e às vezes talvez seja essa a minha mágica, como compositor e a gente como Cogumelo Plutão, né? Nós somos um tipo de banda que a gente conversa com o nosso público sobre coisas existencialistas, mas é um existencialismo com fundo motivacional, você está entendendo? Certo. E aí dessa história, o que, que dá para você adiantar para a gente que não vai comprometer o lançamento do livro? Não, basicamente a música foi feita a partir de uma experiência sobrenatural que é muito extensa para eu contar aqui para vocês, mas basicamente é uma experiência que transformou completamente a minha vida. E as pessoas não fazem ideia. E já tem um projeto de filme sobre o livro, já está em Opa! andamento já. É, Foi dentro vocês de são um, as de um- de primeiras um pessoas que estão recebendo a notícia. Olha aí, olha aí. A gente adora spoiler, né? Mas você recebeu aí a melodia dessa música a partir dessa experiência dentro de um culto cristão, é isso? Foi uma igrejinha muito pobre, uma comunidade extremamente pobre de Petrópolis, no Rio de Janeiro, a qual fui convidado, sendo um ateu, levado por uma vizinha muito amiga, uma pessoa extraordinária. E chegando nesse lugar, que era muito pobre o lugar, aquelas igrejinhas muito pobres, de tijolo à vista ainda, sendo construído com toda dificuldade. Num dia de muita chuva, tempestade, que parou o Rio de Janeiro inteiro, eu fui para lá com essa vizinha, as duas filhas dela e mais um garoto de colo de 2 anos. Ela tinha acabado de ser viúva há 15 dias. E eu chegando lá, eu tive uma experiência que mudaria a minha vida, sabe? Com a coisa sobrenatural que aconteceu comigo foi surreal. Geralmente, quando eu conto, as pessoas pensam assim até, pô, será que tu tava doidão? Você tomou droga? Né? E, na Tomou chá verdade, de cara, foi um cogumelo. negócio absurdo. Não, literalmente o tempo parou. Eu fui testemunha de um algo que eu considero um milagre. E aí, esse milagre, até hoje, ele está repercutindo, não só mais comigo, mas com muitas pessoas que chegam até mim me contando as coisas. E foi a partir de uma oração sua, uma oração simples, até de alguém que se considera ateu e que você teve essa experiência sobrenatural e que veio para você essa Deixa eu melodia do explicar um Esperando na pouquinho para Janela. vocês. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês. Até então, esse dia, eu era um jovem com tendências suicidas, que teve problemas com drogas, procurando a morte. E desde os 20 anos até os 30 anos, eu tive um processo de muito ateísmo na minha vida. Eu desisti de Deus após uma experiência ingrata dentro de uma igreja, a qual eu sofri uma humilhação pública. E eu abandonei a congregação e nunca mais quis saber. Esses 10 anos que prosseguiram após isso foram muito exercício de depressão, tentativa de suicídio, tudo que vocês puderem imaginar. Quando eu chego em Petrópolis, depois de alguns anos que eu estava em Brasília, minha mãe havia se mudado de Copacabana para Petrópolis. O meu pai tinha abandonado a minha família, né? Quando já era. Ele trocou a família por uma amante que ele tinha em Fortaleza e acabou até casando, tendo filho com ela depois. E largou a família para trás. Ele era um empresário muito bem sucedido e a gente se sentiu assim, na época, minha mãe com as minhas irmãs menores. Foi uma coisa muito triste, porque a gente se viu num momento assim, cara, tendo carta de despejo por não conseguir pagar o aluguel, sabe? Ele deixou a gente muito mal na época. E eu trabalhava, e o que eu trabalhava dentro do estúdio como músico, não dava para sustentar toda uma máquina, sabe? Então foi muito difícil. Então, quando eu chego levado por Lúcia, uma vizinha, que ela sempre estava me chamando para ir para a igreja, eu tinha furado com ela 5 vezes. Ela sempre me chamava para ir com ela e chegava no dia da congregação, eu saía de Petrópolis para o Rio de Janeiro para ir para o estúdio gravar. Afinal de contas, eu precisava do dinheiro. Na quinta vez que eu furei com ela, ela me deu uma bronca, dizendo: Puxa, Deus está te chamando sempre para você ir lá e sempre acontece alguma coisa, você nunca vai. E aí eu falei com ela: Olha, tudo bem, então no próximo domingo eu irei, prometo que não vou falhar. E aí eu fui.
Um domingo. Só que chegou no domingo, cara, caiu uma chuva que parou o Rio de Janeiro. Foi horrível. E ela apareceu lá às 5h30 da tarde na minha casa, com as duas filhas dela com guarda-chuva, com o filho carregando no colo, querendo ir para lá debaixo de tempestade, de chuva braba. E eu falei para ela, pô, você é maluca, cara. Ela falou, não, Deus está te chamando, não sei o quê. Eu achava ela meio fanática até então, né? Aí eu fui meio que para me livrar dela, sabe? Aí quando eu chego lá, andei 2 quilômetros no meio, assim, contra os carros passando na BR, jogando aquelas ondas de chuva em cima da gente. Quando eu chego, eu desço uma estradazinha toda de barro até chegar na congregação onde ficava no meio de uma comunidade extremamente pobre, muito pobre, meu Deus, muito pobre. Entrando lá, era uma congregação de tijolo à vista, onde só tinha 13 pessoas contando comigo, e um pastor que tinha subido 4 quilômetros a pé porque o carro havia quebrado na subida da serra. Então, para vocês verem o tipo de coisa que eu estava. Quando eu chego lá, um dado momento do culto, o pastor fala, olha, vamos pedir, agradecer a Deus, pedindo as nossas orações. E aí eu me ajoelhei, sendo um ateu. E eu tive uma conversa franca nesse dia, do tipo, eu vim aqui meio que arrastado pela minha amiga, mas já que eu estou aqui, vou pedir para você e confessar que eu passei a minha vida inteira esperando a sua voz retornar nas minhas orações, coisa que eu nunca ouvia. E me desculpe se eu lhe ofendi alguma vez, mas não foi por mal. E aí comecei a falar, né? Que minha mãe está com ordem de despejo daqui a 30 dias. Vamos ter que deixar a casa por falta de pagamento. Eu não tenho perspectiva. 4 multinacionais que eu levei minhas gravações foram recusadas. Eu não tenho chance. Ilumine minha vida se eu for merecedor. Tudo que eu gostaria é de ser útil em alguma coisa. Eu tinha uma conversa muito franca, sabe? Nisso que eu estava joelhado orando, começou a vir um bater de asas, que na hora eu pensei assim, alguém deve ter deixado o galinheiro aberto, aí que tá cheio de galinha voando por aqui. Eu pensei, né? E aí eu ajoelhado vi um bater de asas, mas era muita asa de galinha, como se tivesse sim, várias. E nisso eu comecei a ouvir um som que não era desse mundo, um som que ele começou baixinho e começou a ficar muito alto, algo parecido como se fosse quando você bota o dedo molhado num copo de cristal que faz aquela ressonância. Então você imagina milhares de copos fazendo isso. E nisso começou o som baixinho, eu pensei, deve estar sendo alguma coisa, alguma casa daqui de perto, né? E o negócio foi aumentando a ponto de ficar tão alto que doía a minha cuca. Eu me levantei, né? Sabe quando você bota a mão assim? E eu olhei para o lado, a Lúcia que estava ajoelhada com as filhas dela e mais o filho dela de colo. Eu vi a filha dela, a Natália, botar a mão assim no cabelo e o cabelo caindo em câmera lenta, sabe? Todos os gestos, era tudo muito câmera lenta. E aí eu olhava para as outras pessoas, todo mundo ajoelhado, meio que parado assim, mas qualquer coisa que fizesse assim com a mão era muito câmera lenta, sabe? O pastor, quando eu olho, ele estava ajoelhado segurando a Bíblia, assim, olhando para o teto. E eu vendo aquilo ali, estava tudo um mecanismo muito lento, sabe? Aí quando eu olho para a janela do lado esquerdo, os pingos de chuva que antes estavam caindo super rápido, começaram a cair meio que paralisando assim no ar, sabe? Cara, quando eu vi o barulho vindo muito alto, sabe? Aí eu me ajoelhei e entendi, pedi desculpa a Deus por tudo que eu tinha falado contra ele e todas as coisas que eu fiz errado na minha vida, contra a minha vida, tentando contra a minha vida, né? E, e aí isso durou mais ou menos uns 3 minutos, esse fenômeno. E eu fiquei ajoelhado, com o olho fechado, assim, de novo, com a mão assim, sabe? E aí eu olhava para os lados, tudo em câmera lenta, eu fechei o olho e comecei a orar, me desculpe, me use, que eu seja útil para o Senhor por alguma coisa, eu prometo que eu vou fazer isso aqui, multiplicar esses pães. E assim, foi isso a minha conversa. E aí a Geraldinha, quando eu atendo o telefone e falo com ela me dá o recado que a Meg morreu no desastre de carro, com toda a família indo de Goiânia de Brasília para Goiânia. E isso me deixa completamente arrasado quando eu sei. Essa menina era muito próxima a mim.
E aí eu vou pro banheiro, tomo um banho chorando, saio do banheiro, vou pro meu quarto, pego um violão meu, sento no chão com um gravador de fita cassete, pego um papel e começo a escrever, a registrar aquelas harmonias que eu ouvi dentro da igreja, que era assim. E aí, eu, ouvindo essas harmonias, eu vi que era uma coisa, uma construção em cima do tom de ré. Então, o que que eu fiz? Eu registrei primeiro a gravação no violão, da harmonia com a melodia, deixei registrado. E depois eu comecei a passar a escrever a, a, a letra. Na hora de escrever a letra, eu estava chorando. E eu comecei escrevendo a letra pela última frase que ela tinha falado para mim, a Meg, em Brasília. Ela sempre estava dizendo assim, na nossa despedida, quando a gente se viu, ela falava: Puxa, Blanche, foi tão bom conhecer você. Quando eu achava que eu ia me perder, você apareceu. Aí virou a frase: Quando me perdi, você apareceu. Entendeu? Que E história aí eu fui bacana, escrevendo a Rodrigo. letra, e chorando, e eu escrevendo a letra, chorando em cima, escrevendo e as minhas lágrimas caindo em cima do papel, assim, sabe? Escrevendo. Aí eu olhei para o lado. Minha mãe, ela tinha, sempre ganhava muita coisa de pintura, porque ela é uma artista plástica, então ela fazia coleções, às vezes, de fascículos que vinha na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, jornal, aqueles fascículos contando a história da arte, né? E tinha vários recortes de quadro, e ela tinha botado alguns do meu lado. Quando eu olho para o lado, eu vejo uma foto de um quadro de anjos subindo a escada que leva para o céu. Aí quando eu fui olhar o quadro, eu vi que entre esses anjos tinha um anjo menorzinho, tipo um ruivo, assim, meio loirinho. Você não sabe dizer se é um menino ou uma menina, sendo levado pela mão por dois anjos subindo a escada que leva para o céu. Aí foi quando eu tive a mensagem bateu. Meg está indo para o céu, estão levando ela para o céu. E aí eu me lembrei da última frase dela. Em homenagem a mim, faça uma música para Jesus. E aí ficou. Quando me perdi, Jesus apareceu, me fazendo rir do que aconteceu. E de medo olhei tudo ao meu redor. Só assim enxerguei que agora estou melhor. Jesus é a escada na minha subida. Jesus é o amor da minha vida. É o meu abrir de olhos, o amanhecer. A verdade que me leva a viver. Jesus é a espera na janela. A ave que vem de longe tão bela. A esperança que arde em calor. Jesus é a tradução do que é o amor. E a dor partiu. Foi Jesus quem me curou. Quando, entendeu? Então era mais ou menos assim a música. E aí eu escrevi a letra, registrei ela na fita cassete e fui dormir no meu quarto, na minha cama, numa cama de solteiro que eu tinha num quarto, que parecia um quarto de padre, cheio de livros religiosos nessa época, que minha mãe sempre foi uma pessoa muito mística, né? E aí, pronto, eu dormi em cima de uma tempestade absurda. Quando foi de manhã, às 10 horas da manhã, minha mãe toca o quarto, passarinhos, já estava em sol, né? Já não estava mais chovendo, já tinha passarinho piando, o sol já tinha se aberto, as borboletas voando, e minha mãe abre a porta do quarto e fala: Olha, o Sungamarra, seu amigo, já ligou 3 vezes para você e falou para que você atenda o telefone com urgência. Aí eu levantei, fui até o telefone e o Sun falou para mim: Cara, eu tô aqui no estúdio da Boom Records com o Cidade Negra. Ele trabalhava com Cidade Negra. Eu estou aqui com o Cidade Negra ensaiando. E o dono da Boom Records é o produtor de Djalma Mello, que lançou Claudinho Bochecha. E naquele momento, Claudinho Bochecha tinha vendido 1,5 milhão de discos, o primeiro, e o segundo estava na casa dos 2 milhões. Eram os maiores vendedores da época da Universal Music. Talvez do Brasil também. E aí o Djalma Mello, que era um radialista, que era um cara muito inteligente, falou para o Sum ligar para mim, porque ele tinha ouvido, o Sum tinha mandado um CD, aqueles CDs que eu tinha sido recusado em outras 4 gravadoras, ele mandou para o Djalma Mello. E aí o Djalma Mello ouviu e gostou e pediu uma reunião comigo e que eu ligasse às 2 horas da tarde para ele naquele mesmo dia. E eu liguei. Quando eu liguei, ele me atendeu, foi super legal comigo e marcou para mim no dia seguinte, às 3 horas da tarde, de estar na Boom Records, porque a ideia dele era que eu levasse todas as músicas possíveis para lá, para mostrar o que eu tenho, porque a ideia era produzir 4 músicas para tentar vender para alguma gravadora.
Aí, nesse dia, eu estou na minha casa, eu fiquei todo alegre, né, pela notícia. Ó, que bom, alguém está interessado, né? E aí eu desci, só tinha. Olha só como é que é a vida, né? Eu só tinha dinheiro para pegar o ônibus de Petrópolis para o Rio de Janeiro. Eu andei 4 quilômetros da rodoviária até o metrô da Estácio. E eu só tinha o dinheiro para pegar o metrô da Estácio até Botafogo, onde ficava o escritório da Bloom Records, na 19 de fevereiro. E aí, quando eu chego no metrô, gastei meu último dinheiro, eu não tinha o dinheiro para voltar para casa. E aí, nisso, eu peguei o metrô, e antes de pegar o vagão do metrô, eu vi um cara contando dinheiro. Era um cara que tinha, desses que entra assim, sabe? Faz mágica dentro do metrô, para pegar, passar o chapéu, pegar uma grana. Eu falei, poxa, se esse cara conseguiu alguma grana, eu também posso. Eu estava com um violão nas costas, né? Então, como eu levava 40 minutos no metrô da Estácio até Botafogo, eu entrei no metrô e comecei a tocar violão para passar o chapéu. E isso que foi legal, porque no primeiro vagão ninguém me deu nada, eu tocava lá Barão Vermelho, tocava Legião Urbana, ninguém me dava nada. Aí eu troquei de vagão, fui para um outro depois, e aí eu comecei a tocar Raul Seixas. Aí foi quando eu entendi o poder do Raul Seixas. Porque quando eu Olha comecei só. a tocar Raul Seixas, o dinheiro surgiu de todos os lados. Aí eu entendi que eu estava com um anjo protetor. Chama-se Raul Seixas, santo protetor dos vagões e dos trens, entendeu? E aí cara, eu tive dinheiro não somente para comer, como para voltar para minha casa e ainda pagar um hotel se quisesse dormir lá, sabe? Aí eu chego na Boom Records, levando 72 músicas dentro de um saco de pão e um violão. E aí o Djalma Mello me atende muito bem, me apresenta o seu sócio, que era o Paulo Ivanovic, que veio a ser depois um produtor do Cogumelo Plutão Oficial, né? E ele falou para mim, toca suas músicas. Aí que eu quero ver, vamos escolher aqui 4 dessas 72 músicas aí. Eu comecei a tocar. Antes, quando eu botei o violão, ele me viu tirando as letras de música de um saco de pão. Ele falou, você guarda as suas preciosidades dentro de um saco de pão? Aí eu falei para ele, eu me lembro que eu dei uma resposta assim, porque eu não muitos esperam as músicas, mas o que eu ofereço é pão da vida. Olha só. E aí ele olhou para mim e ele falou, fez uma cara assim, tipo, gostei, sabe assim. Aí eu fui e toquei a primeira música. Chegou com 1 minuto e 10, ele falou, passa para a próxima. Aí eu tocava a segunda. Chegava no 1 minuto e 10, passa para a próxima. Cara, e foi assim várias músicas. E eu tava achando que eu não tava agradando. E, na verdade, o que eu desconhecia é que naquela época existia uma coisa que ele me ensinou, foi a primeira lição que eu aprendi com o Djalma Mello. Se o refrão não vier entre 50 segundos e 1 minuto, sua música não vai ser sucesso. Então, por isso que ele era uma primeira fórmula. E aí foi quando ele chegou e avisou. Quando eu peço para você passar para 1 minuto e 10, é porque eu já sei onde sua música entrou 50 segundos, ou não, entre 50 segundos e 1 minuto. Então ele anotava quais músicas tinham 50 segundos, 1 minuto e aquelas que não tinham, entendeu? Como ele já tinha percebido, ele escolheu, agora passa para a próxima. Não precisa nem você repetir, já sei que vai ser sucesso. E assim foi indo. Quando chegou na 71ª, a penúltima música, ele já tinha feito algumas escolhas, anotado algumas coisas junto com o Paulo Ivanovic. Aí quando acabou, eu falei, olha, só tem essa música aqui, que é uma música gospel que eu fiz agora no final de semana. E aí ele olhou para mim, tá, então toca aí. Tipo assim, sabe? Toca aí. E aí eu fui e toquei. Quando comecei a cantar, ele e o Paulo Vanovic, que estavam olhando assim pro chão, começaram a olhar um pro outro, assim, sabe? Quando chegou o refrão Esperando na Janela, ele bateu na mesa, vai vender 1 milhão de discos. E foi a única canção que eles me deixaram tocar até o final. E ele dizendo, isso aqui vai explodir, você é gênio, você é isso. Eu recebi desses dois homens os elogios que eu não recebi a minha vida inteira de família, de reconhecimento. E aí eu saí de lá com um contrato assinado. No dia seguinte eu comecei a fazer uma demo, produzida por eles. Eu dormi num hotel luxuoso que me botaram.
Eu fui lá, trabalhei, entrei no estúdio, gravei a demo. Eu vou arredondar a história porque ela é bem comprida, mas basicamente é o seguinte: eu assini o contrato com a maior multinacional do mundo, que era a Universal Music. Meu contrato foi muito dinheiro, foi celebrado, segundo os jornais da época, como o maior contrato de estreia de uma artista nos últimos 25 anos de mercado fonográfico. Minha mãe, que estava sendo despejada com a família, eu consegui pegar uma casa para nossa família, uma casa maravilhosa no Quitandinha, um luxo, assim, sabe? E aí entrei para o estúdio, produzi com o Paulo Ivanovich o material todo, teve vários problemas. Nesse meio tempo conheci Chicanísio dentro do estúdio. Vi João Gilberto com Caetano Veloso produzindo um álbum chamado João e Violão, eles ensaiando. Eu tive contato com diretores de teatro como o José Celso Martinez indo para lá, sabe? Eu conheci muita gente, vi Gal Costa ensaiando, passando por mim com aquele sorriso maravilhoso. Vi a gravação do Tchau Radar do Engenheiros Havaí, Humberto Gessinger trabalhando junto com o Paulo Ivanovich lá durante esse tempo todo. E quando ficou pronto o nosso álbum, cara, que a gente assinou o contrato com a Universal Music pelas mãos de Michael Sullivan, Miguel Plopsky e Dalmo Belotti. Um mês depois da música nas rádios, o primeiro programa que eu estreio, Xuxa. E aí a música já estava explodida, eu andando de van, indo gravar o Xuxa. A gente parava nos sinais, a gente via as pessoas cantando a música lá no lábio, assim, sabe? A gente vendo a música explodindo nos sinais, era só olhar para os carros, todo mundo ouvindo. E foi muito legal, porque eu cheguei já gravando o Xuxa Hits, com o público todo cantando já, sabe? Foi uma coisa muito estranha para mim. Aí você pisa a primeira vez na Rede Globo, aí quando você acaba o programa, você dá de cara com o Tarcísio Meira, olhando para você, esticando a mão para você. Você tá entendendo? Eva Vilma, Araci Balabanian. Quando eu vi a Eva Vilma, eu me ajoelhei na frente dela, porque eu tinha feito teatro quando eu tinha 17 anos, né? Me ajoelhei para ela, que era minha diva, ela e a Araci Balabanian, que estavam juntas, né? Elas no corredor da Globo. E foi muito legal ver assim Tony Ramos na minha frente. Então eu comecei a ver o que era o mainstream logo de cara, sabe? E fui lançado. Eu sempre costumo dizer, né? Eu fui lançado ao sucesso. Chamei os caras para a banda, né? Para vir tocar comigo. Tinha músico que eu ligava para os caras: vem cá, olha, eu tô com um contrato com a gravadora. Você quer entrar para a banda? Tô precisando de um guitarrista. Os caras olhavam para mim: ah, deve ser mentiroso. Blá, desligava. Era muito ridículo, assim. Ninguém acreditava que pudesse acontecer um negócio desse, né? Pô, e aí essa música Mas foi graças a então foi, Deus. foi uma explosão aí, foi um divisor de águas na tua vida, na tua carreira. Foi, Você explodiu muito. rotulou como se fosse a música gospel, né? Que você compôs. A banda não é uma banda Não, aí gospel, que né? tem uma história também que é o seguinte: quando eu saio com o contrato com o Djalma, ele falou para mim: olha, a música é linda, só que nós somos uma gravadora secular, não somos gravadoras evangélicas. E aonde a gente vai mostrar você não tem nada a ver com gravadora evangélica. E aí foi que adaptou a letra, é isso? É, Aí ele falou assim: cara, o que você acha da gente de repente trocar Jesus por você? Porque o mercado é secular. Mas eu falei para ele: não, eu não quero. Eu vou me sentir muito mal se trocar Jesus por você, assim, porque foi. Aí eu expliquei a minha experiência. O pessoal achou, ficou meio rindo, assim, sabe? Não acreditava, assim. Achava que eu tava doidão, que eu era maluco, exótico, sei lá, exótico, né? Sei. Eu sei que no final, eu de tanto reclamar, eles falaram: faz o seguinte, quando assinar o contrato com a tua gravadora, a gente lança a versão gospel dela. Na entre safra, a gente um álbum para outro, entendeu? E aí explica-se a história. E assim eu assinei o contrato, acreditando que ia ter a versão depois sendo lançada gospel, né? Chegamos a gravar e tudo. Só que o que que aconteceu? Cara, eu comecei a entrar numa turnê de 22 datas por mês. Eu não tinha tempo de gastar o meu dinheiro, eu não tinha tempo nem de ir do casamento das minhas irmãs. Assim, era o tempo todo trabalho, trabalho. E quando eu não estava fazendo show, eu estava fazendo televisão. Sabe? Era um absurdo, assim. Eu trabalhava que nem um escravo para manter uma máquina inteira. Aí teve, depois de um tempo, depois de um ano e meio, assim, da gente bem, ganhando todo o dinheiro do mundo e tal, eu fui fazer um programa. Mais ou menos um ano depois, foi mais ou menos um ano depois. A gente não saía de 25 mil cópias, sabe? A televisão tocando a gente toda hora, todo dia era programa de alto.
O Brasil todo vê a gente, MTV toda hora tocando, minha cara não saía da televisão. Eu andava na rua, parecia um alienígena, com todo mundo vindo em cima de mim, era um negócio muito estranho na época isso para mim. E aí o que foi assim interessante de ver isso foi que nesse meio tempo que tava 25 mil cópias só, não estava dando muito certo, sabe? As vendas, a gente estava achando até que estava sendo fracassado o processo. Só que aí eu fui fazer um programa na TV Gazeta, ao lado do Clodovil e da Márcia Goldsmith, que era o Churrasco das Mulheres. E E o que foi muito engraçado nesse momento é que quando acabou o Cogumelo Plutão tocando lá, o Clodovil me abraçou, veio perto de mim, e ele viu que eu estava com um lenço no meu bolso com uma rosa. Eu tinha o hábito de sempre de estar com uma rosa e um lenço para fora. E ele veio também com o paletó dele com uma rosa e um lenço para fora. Quando ele chega perto de mim, ele fala assim: quer dizer que você também gosta de Oscar Wilde? Já ajeitando a rosa com o lenço, né? Assim para mim. Eu falei, não só Oscar Wilde eu gosto, como eu também gosto de Lord Byron e todos os românticos da era vitoriana. Ele falou, chique. Que programa é esse, gente? Que vocês têm alguém que chega aqui, não é todo dia que chega alguém aqui, em 10 segundos fala de Lord Byron, Oscar Wilde e poetas da era vitoriana. Ele gostou muito de mim. E aí ele me fez uma pergunta para mim. Quem é essa menina que você fez essa música maravilhosa chamada Esperando a Janela? Eu falei, não foi para uma menina. Essa música foi feita para Jesus Cristo. Ele ficou pasmo. Todo mundo ficou pasmo, né? No programa. E aí essa matéria repercutiu no dia seguinte, porque eu falei que tinha sido feita para Jesus. A TV Gazeta era dona também da Rádio Gazeta, muito poderosa rádio popular de São Paulo, que o Brasil todo copiava a programação deles, né? E aí essa matéria que eu fiz para o Clodovil explicando que a música tinha sido feita para Jesus repercutiu de forma tão absurda na rádio que a gente saiu, a gente só tocava em rádio rock até então, pop, rock. Começamos a invadir as rádios populares. Daqui a pouco, todas as cadeias de rádio popular começaram a tocar Esperando na Janela e as vendas explodiram de uma hora para outra. E foi um absurdo. Nessa mesma semana que aconteceu isso, que foi uma quarta-feira, eu fiz mais dois programas na época, que era Globo News e Multishow. E caiu na época duas pautas. Quando a gente foi fazer entrevista, eles perguntaram: olha, estamos sabendo que essa música foi feita para alguém especial. Eu falei: sim, foi para Jesus. E aí, quando chegou na segunda-feira, eu levei uma bronca da gravadora, me chamaram numa reunião, dizendo, cara, um cara lá de marketing da gravadora falando, cara, a gente paga todos os espaços para vocês estarem na televisão, e você, em vez de botar para quebrar, sendo roqueiro, chamar atenção, levantar audiência, fica falando em Jesus, parecendo um padre, um pastor. Isso não combina com a banda de pop rock, tá feio isso aí, não sei o quê. Aí me deu uma bronca para que eu parasse de falar o nome de Jesus, que Jesus não vende nada. Cara, eu naquele momento eu fiquei até com raiva, porque eu estava escravo de um sistema que gerava muito dinheiro para todo mundo. Então, o que que acontece no meio tempo? Eu saio dessa reunião meio arrasado, assim, sabe? Meio, cara, quase querendo desistir de tudo, assim, porque eu vi um outro lado, assim, sabe? Tipo, não fale mais em Jesus, você está proibido, senão a gente vai parar de trabalhar você, vai trabalhar outro artista. Aí eu fiquei com muita raiva, né? Aí um dia eu fui fazer um programa de televisão. Aí botou lá o microfone na minha boca e o apresentador e perguntou, falou assim para mim: "Puxa, é verdade que essa música foi feita para, não foi feita para menina, foi feita para uma pessoa muito especial?" Eu falei: "Olha, não posso falar sobre isso, porque eu estou proibido, você teria que entrevistar o presidente de marketing da minha empresa, da empresa que eu tô, porque eu estou proibido de falar sobre a verdadeira história disso aí. Então você vai ter que entrevistar ele." Aí no dia seguinte, Erasmo Carlos, que estava acho que na Globo, Globo FM, dando uma entrevista, eu soube que ele me defendeu. Foi até com Arthur Chachel, se não me falha a memória. E ele me defendeu no ar, dizendo como é que pode um país que viu Roberto Carlos cantar Jesus Cristo, eu estou aqui, o rei da música que cantou sobre Jesus, e vem um cara novo, de uma geração nova, que presta todas as homenagens para os anos 60, para a Jovem Guarda, que foi importante do rock nacional, o cara está impedido de falar em Jesus, porque com certeza tem alguém da gravadora não deixando ele falar. Aí o Erasmo me defendeu. E aí alguns lugares começou a replicar isso, sabe? O que foi mais legal é que não deu um mês,
as vendas começaram e a coisa levantou. A trilha sonora da novela Las Família, que até então estava com 200 mil discos somente vendidos, pulou para 2 milhões, 1 milhão e 900, uma coisa assim, sabe? E aí, quando eu vi tudo, começamos a receber premiações, um monte de coisa, e as pessoas tiveram. Eu vi todas essas pessoas engolirem a seco que eu estava certo e eles estavam Muito errados. bem. E aí deu certo a história aí. E você, apesar de não ser uma banda gospel, tem essa música considerada gospel que você fez e que teve uma alteração na letra para poder passar e tocar nos Todos meios os shows do seculares. Cogumelo Plutão, todos os shows do Cogumelo Plutão, eu sempre, antes de cantar a versão que o Brasil inteiro conhecia, eu chegava lá no violão e cantava a versão gospel, Você fazia isso, entendeu? é? Sempre fiz isso. Quem foi no show do Cogumelo viu isso. Eu sempre fiz isso. E, e aí ninguém entendia nada. E aí eu entrava com a música depois secular e todo mundo pulava, entendeu? Só que o que que aconteceu? A gente fazia a gente fez muitos programas de televisão e alguns desses programas de televisão, no auge do Cogumelo Plutão, naquela época, eu tive um aneurisma, que foi na cidade de Ijuí, para quem não sabe, e eu fui parar no hospital. E quando eu tive esse problema, eu fui obrigado a parar com a banda. Fiquei 8 meses numa cadeira de roda, me recuperando, foi brabo o negócio. E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu não quis nada com música, porque eu queria só descansar. Então fui morar em Santa Catarina, peguei uma fazenda, fui, sabe, fui construir silos, tocar grãos, sabe, comercializar cebola. Eu queria levar uma vida completamente diferente do sucesso, porque eu vi que no auge do sucesso, muitas coisas que as pessoas imaginam que é legais, não é. E eu não era mais aquele cara que antes eu era. Eu já tinha modificado completamente. Deus me fez ver um mundo que eu tanto pedi para ele para ver, é como se ele tivesse aberto. É que nem Moisés, que entrou na Terra Santa e viu. Só que em vez de entrar na Terra Santa, eu vi um inferno que eu achava que era céu. Sabe? Eu vi pessoas do meu lado, meninas. Eu não estou brincando, não. Isso que eu vou falar é até sério. Eu via meninas assim, 17 anos, chegando no camarim, amigas, querendo perder virgindade comigo. Ah, porque eu quero que tem que ser hoje, vai ser com você. Se não fosse com você, não vai ser com ninguém. Eu falava, me desculpe, mas eu tenho a idade de ser seu pai. Isso não vai rolar, entendeu? E aí acontecia coisas enlouquecidas, tipo, acabar de fazer um show, por exemplo, lá em Blumenau, num lugar que a gente fez uma vez um show lá, na Rivagem. E aí acabou o show no camarim, invasão de fã para tudo que é lado, e chega um cara lá com uma mulher linda, um cara de 42 anos, sabe? Me pede para conversar comigo em particular, porque ele tinha uma proposta para me fazer. Aí eu fui com ele no estacionamento, porque a banda já estava indo embora depois do show, né? Eu pensei que ele era algum empresário, dono de alguma. Ele tava de paletó, com a mala 007, assim, tudo. Parecendo um executivo de alto nível. Cara, o cara chega no camarim, no camarim, não, no estacionamento, e faz uma proposta para mim. Quanto você cobra para transar com a minha mulher? Entendendo? Assim. Não, era loucura. Você não tem noção o que que era. Você não tem noção. Ainda um dia eu vou lançar um livro só contando as loucuras do que aconteceu com o Cogumelo Budar. Mas era muita loucura, sabe? Então, eu comecei a ver que eu estava entrando num meio, cara, que não era pão da vida mais, sabe? Não era, eu ganhava muito dinheiro, mas eu não estava feliz ali, E hoje como sabe? é que tá? Aí teve um problema também com os componentes. Hã? E, e hoje como é que tá essa história aí? Hoje é uma Nesse outra retorno? era. Hoje é uma outra era. A internet foi maravilhosa para a gente. Por quê? Porque ela começou a colocar aqueles programas antigos. Hoje em dia é uma outra fase, né? A internet nos deu visibilidade, repercutindo naqueles programas daquela época, e o pessoal da nova geração, que gostava da música, não sabia mais quem era o artista, começou a ver nas internet os meus depoimentos, e uma massa de novos fãs, uma nova geração vinda de juventude, de gente criança, que tem um público gigantesco, Cogumelo Plutão, por causa das professoras, né, que dão aulas, começaram a botar no Dia das Mães, fizeram homenagem diversas vezes para mim como artista. Então, o Cogumelo foi renascido nesse meio disso aí tudo. E a gente recebeu uma proposta ano passado, voltamos pela Universal Music, lançamos 2 EPs, e esse ano estreamos pela Music Stream, da Innovate,
uma multinacional da Austrália que entrou com força total na América Latina. Estamos fazendo um trabalho maravilhoso de retorno. Estamos indo agora fazer uma turnê esse ano e voltando para a televisão com força total. Que bacana, muito bom. E aí você segue com as suas convicções, com aquela transformação que mudou sua vida, mas na vida secular, na vida profissional, segue fazendo o trabalho de música pop e A rock com diferença o hoje Cogumelo Plutão. A diferença hoje é que eu não sou somente mais um artista, eu virei um embaixador da paz por uma ONG da sul-coreana, que é parceira da ONU, então eu faço trabalho de causa humanitária. E agora a gente se reuniu para fazer uma turnê do Cogumelo Plutão, agora comemorativa, né? Que vamos lançar aí para mais de 130 músicas agora que estavam gravadas durante esses anos todos, que eu vinha gravando sozinho. A banda se reuniu agora é uma banda mesmo, não é mais eu sozinho dentro do estúdio produzindo, é uma banda junto comigo. A gente cria junto, eu e Dan, a gente tem um trabalho muito legal, organizacional agora. E a gente vai fazer um show de volta e vamos fazer um show intimista aí, em Juí, no Rock Gastro Pub, né? Isso, Open Rock Gastropub. Bom, foi um Open prazerzaço aí Rock. ter te conhecido e te Sábado, entrevistado. dia 7, Conheci- tá? Sábado, dia 7, é. Te ter entrevistado aí, saber dessa história toda, uma história muito bacana, essa história de transformação, de superação e de muito sucesso da Cogumelo Plutão. Agradeço demais você ter nos atendido por essa entrevista online aqui para a programação da Rádio Mundial. Um prazer grande a todos, convidando todos para ver nossas mídias sociais, Banda Cogumelo Plutão, e o meu, Blanche, Van, Gog. As novidades vão vir agora em agosto, também vai ser o lançamento de coisas novas. Adicionem que tem muita novidade vindo aí. Olha aí, conversamos com o Blunt, o vocalista, fundador aí da Cogumelo Plutão, que vai estar nesse sábado no Open Rock Gastropub. Grande abraço, Blunt, valeu mesmo e até a próxima.